dia, turminha. Bom dia, oitavo ano. Estamos aí na reta final para o encerramento do nosso bimestre, praticamente no finalzinho da nossa apostila. Hoje, dando continuidade à parte de geometria, né? Nós vamos trabalhar a aula 11, conforme combinado, todos aí com a apostila aberta na página 52. Nós vamos falar de alguns paralelogramos especiais. Agora estudaremos com mais detalhes os paralelogramos com características especiais: o retângulo, o losango e o quadrado. Vamos iniciar pelo retângulo. Você aprendeu que em um paralelogramo as diagonais se cruzam nos pontos médios. Isso acontece em um retângulo, pois todo retângulo é um paralelogramo. Veremos agora que existe outra propriedade dos retângulos que envolve as diagonais. Observe o retângulo ABCD e suas diagonais. Então, vamos lá. Eu tenho o retângulo ABCD. Tenho a diagonal AC e tenho a diagonal BD. Podemos destacar na figura anterior os seguintes triângulos retângulos. Eu posso fazer um corte aqui pela diagonal BD e tirar daqui esse triângulo ABD, correto? Que seria esse daqui. Eu posso fazer um corte pela diagonal AC e eu teria o triângulo ADC. Correto, pessoal? Então, vamos lá, na página seguinte. Na página seguinte, eu até fiz o desenho que nós temos lá na anterior, para ficar mais fácil de seguirmos juntos. Então, nós temos o retângulo ABCD, diagonal AC, diagonal BD. Aí nós tiramos os dois triângulos que nós já vimos lá na página anterior. Então, vamos ver as perguntas aqui. Olha, os ângulos BAD, BAD, que é esse ângulo aqui, ele mede 90 graus. E o ângulo C, no outro triângulo, CAD, ângulo A, esses ângulos são ângulos retos, medem 90 graus. Então, nós temos aqui os ângulos BAD e CDA são congruentes, pois medem 90 graus. O lado AD é comum aos dois triângulos, então, esse lado e esse lado são também congruentes. Então, olha lá, o lado AD é comum aos dois triângulos. O segmento AB e o segmento DC são lados opostos de um paralelogramo. Os lados opostos de um paralelogramo, eles têm medidas iguais. Então, esse lado e esse, mesma medida. Esse e esse, mesma medida. Então, eles são congruentes. Então, posso dizer que o lado AB e o lado DC, são congruentes. São lados opostos de um paralelogramo. Aí vem a primeira pergunta. Os triângulos ABD e DCA são congruentes? Esse triângulo ABD e esse triângulo ABD, primeiro triângulo que a gente tirou. E o triângulo ADC ou ACD, que é o segundo triângulo. Eles são congruentes? Sim, eles são congruentes. Então, a resposta sim, pelo caso lado, ângulo, lado. Então, lados congruentes, ângulos congruentes, e esse lado e esse também são congruentes. Então, posso dizer que eles são congruentes pelo caso LAL. Na segunda pergunta,
Qual é a relação entre as medidas das diagonais do retângulo ABCD? Olha, as diagonais AC e a diagonal BD serão congruentes. Então, segmento AC, diagonal AC, congruente à diagonal BD. Assim, podemos escrever a seguinte propriedade dos retângulos. As diagonais de um retângulo têm a mesma medida. Ou seja, as diagonais de um retângulo são congruentes. Vamos agora para o losango. Veremos agora que as diagonais de um losango também têm outra propriedade, além de se cruzarem nos pontos médios. Isso nós já vimos anteriormente. Ou seja, EM tem a mesma medida de MG. FM tem a mesma medida de MH. Além delas terem essa particularidade, nós vamos ver uma outra particularidade delas. Então, vamos destacar no losango os triângulos EFM e FMG. Bom, vamos lá então. Os triângulos estão destacados. Então, eu tirei aqui, ó, triângulo 1, triângulo 2. EF e GF ou FG são lados do losango, então eles têm a mesma medida, são congruentes. FM do primeiro triângulo e FM do segundo triângulo, eles são lados comuns, então isso significa que eles também são congruentes. O lado EM e MG, então segmento EM e segmento GM ou MG também são congruentes, porque nós já falamos que as diagonais do losango se cruzam no ponto médio. Então, M é o ponto médio diagonal da diagonal, ó, EG. Assim, os triângulos EFM e GFM são congruentes pelo caso lado, 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 LLL. Portanto, da congruência desses triângulos, concluímos que os ângulos EMF, esse ângulo, e GMF, esse outro ângulo, são congruentes. Vamos chamar as medidas desses ângulos de x. Bom, então, se aqui mede x, aqui também mede x. Vamos pensar aqui nesse losango aqui de cima. Se nós pensarmos aqui, o que eu vou ter aqui, pessoal? Um ângulo x, um outro ângulo x. Qual é a soma desses dois ângulos? Olha, eu observo que x mais x será 180 graus. Ou seja, eles são suplementares. Vamos lá, então, o que eu posso dizer? Se eu pegar o ângulo x mais o ângulo x, eu sei que vai ser igual a 180 graus suplementares. 1x mais 1x, 2x igual a 180. 180 dividido por 2, o valor de x será 90 graus. Olha, então, mais uma particularidade. Isso significa que as diagonais são perpendiculares entre si. O que é ser perpendicular? Perpendicular é quando formam o quê? Ângulos de 90 graus. Podemos escrever a seguinte propriedade dos losangos. As diagonais de um losango são perpendiculares entre si, ou seja, formam ângulos de 90 graus.
Vamos lá, agora falta falarmos do quadrado. Então, quadrado. Observe o quadrado da figura. Temos um quadrado e temos as diagonais. Então, quadrado. 4 lados congruentes. 4 ângulos congruentes. Como um quadrado é um paralelogramo, as diagonais se cruzam no ponto médio. Elas se cruzam aqui, ó. Então, aqui seria o ponto médio, a metade. Alternativa A. Explique por que todo quadrado é um retângulo. Ah, pessoal, eu posso chamar o quadrado de retângulo. Por quê? Porque todos os ângulos internos são retos. Os 4 ângulos de um quadrado são iguais a 90 graus. B. Explique por que todo quadrado é um losango. Porque todos os lados são congruentes. Então, o quadrado, além dele ser um retângulo especial, ele também é um losango. Como todo quadrado é um retângulo e também um losango, temos para os quadrados as seguintes propriedades. As diagonais de um quadrado têm a mesma medida e são perpendiculares entre si. Acabamos de ver essa propriedade, né, para o losango. E vimos que o quadrado é um losango. Então, vale para ele que as diagonais também são perpendiculares. Formam 4 ângulos de 90 graus. Bom, turminha, temos aí agora vários exercícios para trabalharmos essas propriedades. Até o grupo.